Hello guys, tudo bem? Bora para a gente estudar mais um pouquinho e hoje eu preciso da sua concentração total, tá certo? Nós hoje vamos dar andamento naquela história de falar sobre os tempos verbais que compõem o passado. Lembra na época a gente tinha visto o Simple Past e eu já tinha dito isso, né? O Simple Past é o primeiro dos tempos verbais que compõem o passado e lá a gente trabalhou com uma questão de diferença que ele tem, que é assim, né? O Simple Past trabalha com o passado que acabou. E parecia esquisito na época dizer isso, o passado que acabou, porque todo o passado acaba. E eu te disse, no inglês, não. Pois bem, chegou o momento de você ver que história é essa desse passado que não acaba. Mas antes eu tenho dois pedidos importantes para fazer para você, e eles são importantes mesmo. Primeiro pedido tem a ver com algo que eu falo de vez em quando nas aulas, que é não traduza ao pé da letra. Nós vamos tratar agora de um tempo verbal que não existe no português. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se ele não existe, nós não vamos ter como usar o português como parâmetro de comparação. Qualquer tentativa de ficar comparando com o português poderá ser infrutífera e frustrante. Então veja, o primeiro ponto é resista. Vai dar vontade, meu irmão, vai dar muita vontade de traduzir ao pé da letra. Resista. Segundo pedido, mais difícil de todos. Aceita o que eu vou te dizer. Por que esse pedido é difícil? Porque o bom concurseiro, ele é aquele cara que fala, que parada é essa de aceita, mano? Eu quero entender o negócio. E eu concordo com você. Eu vou lhe dar todo o cadenciamento lógico disso aqui. Hoje é uma primeira aula de duas, o assunto é importante. Ele não é tão difícil quanto parece se você aceitar o que eu vou te dizer. Ele tem conceitos próprios, entende? Lembra que na física a gente teve que aceitar que para física a aceleração não é necessariamente aumento de velocidade? Que a aceleração pode ser diminuição progressiva de velocidade. Então veja, né? Porque daí o movimento é acelerado, retardado. Então veja, aqui é a mesma coisa. Você vai precisar aceitar o que eu estou lhe dizendo. Tudo bem? Aceitar qual é o conceito desse cara. Mas primeiro eu preciso te ensinar a bater o olho no texto e falar, eu reconheço esse tempo verbal aqui, ó, eu sei quem é esse cara. Então a gente vai trabalhar primeiro com a estrutura, qual é a carinha dele, para depois eu te mostrar ainda nessa aula qual é esse conceito, a essência dele. Bem-vindos à nossa aula de Present Perfect. Professor, tanto drama para isso? O presente perfeito, eu não falei para não traduzir ao pé da letra. Ele não é o presente perfeito. Esse cara não é assim. Cuidado com essa história. Já vou colocar o conceito dele aqui para te fazer uma provocação intelectual. Dá uma olhada o que esse cara indica, que troço mais maluco. Esse tempo verbal indica o passado. O que no mínimo do mínimo, deve levantar uma dúvida na sua cabeça que é assim, ó. Se você se considera uma pessoa atenta. Pô, mas espera aí. Por que esse cara tem present no nome se ele indica o passado? E lhe digo mais, ele é um tempo verbal do presente, que indica o passado. Como assim? Vamos chegar lá. E olha só que conceito, mas pode anotar, porque eu não estou de zoação não, isso aqui tá certo. Ele indica o passado e fala do agora. Ao mesmo tempo, vai por mim, não existe ninguém que faça isso no português. Não existe ninguém. Agora que eu estou vendo ali no retorno, que eu vi que minha gola tá toda arrebentada. Peraí. Já arrumei, agora eu pareço gente de novo, né? Então o que acontece? Primeiro ponto, é isso mesmo. Ele tem present no nome, mas ele indica o passado. Ele indica o passado e fala do agora ao mesmo tempo. Bom, não vem ao caso discutir isso agora, primeiro eu preciso que você reconheça ele no texto. E aqui eu tenho algumas coisas para lhe dizer. Existem vários tempos verbais chamados de perfect. Hoje nós estamos estudando o present perfect, mas existe o past perfect, o future perfect e outros perfects. Todos têm uma coisa em comum. Todos os tempos verbais chamados de perfect têm como verbo auxiliar o verbo have. Como é que é? Eles têm como verbo auxiliar o verbo have. Peraí. Vem comigo aqui. O que é o have? Have é o verbo ter. Pelo menos até hoje era. Mas você deve estar atento e pensando assim, não, mas o Renato falou para eu não traduzir ao pé da letra esse troço aqui hoje. Vamos entender uma coisa? Eu estou lhe dizendo que esse cara é um verbo auxiliar. Eu vou deixar marcado aqui para tu não esquecer, ó. Ele é um verbo auxiliar.
Todos os tempos verbais chamados de perfect têm como verbo auxiliar o verbo have. Mas o que é um verbo auxiliar? Vamos nos pautar no que a gente já estudou? Deixa eu fazer um raciocínio com você, porque o conteúdo está lá. Deixa eu fazer um raciocínio. Quando nós estudamos lá no Simple Present, a gente aprendeu a falar eu gosto. Eu gosto não é I like? Tá. E eu não gosto não é I don't like? Pois bem, e como eu perguntava, você gosta? Não era assim? Eu estou indo rápido aqui porque a gente já viu isso e você pode voltar nessa aula a qualquer momento. Da onde surgiu esse don't? Ele surgiu da junção de do mais not para fazer a negativa. Ele ajuda o verbo a ir para a negativa. Ele é um verbo auxiliar. Da onde surgiu esse do? Porque em toda pergunta no inglês alguma coisa passa para frente. Então ele passa para frente porque ele é um auxiliar do presente, caracterizando uma pergunta no presente. Nessa época eu já comecei um macetinho que eu sabia que eu ia precisar. Nessa época eu comecei um macetinho que dizia assim, ó. Qual é a tradução? Qual é a tradução mais comum do verbo do? Não é o verbo fazer? Eu digo a mais comum porque ele pode ter várias traduções. Mas eu fiz assim, bem assim com a minha mão, ó. Quando um verbo qualquer, ó. Quando um verbo qualquer entra numa frase para ajudar outro, ou seja, ele está fazendo o papel de auxiliar, ele perde o seu significado. Lembra disso? Isso aqui não tem nada a ver com fazer. Significa simplesmente eu não gosto. Isso aqui não tem tradução de nada. Significa simplesmente você gosta? Então a gente já sabe há algum tempo que quando um verbo qualquer faz papel de auxiliar, ele perde a sua tradução. Pois bem, hoje eu estou lhe dizendo que o verbo have é um auxiliar. Ele é um auxiliar. Se ele é um auxiliar, qual é a tradução dele? Nada, nothing, niente, rien. Vou precisar falar em outra língua para você entender. Nada, nothing, niente, rien. Ele não tem tradução de nada, ele é mero auxiliar. Ele perdeu a tradução dele, razão pela qual eu pedi uma vez para você não traduzir esse cara ao pé da letra, embora vá dar vontade. Então, todos os tempos verbais chamados de perfect vão ter como verbo auxiliar o verbo have. Agora vamos lá. Por que é que esse cara tem present no nome se ele indica o passado? E a primeira razão é a seguinte: é porque ele usa o auxiliar dele na forma do presente. Ele usa o auxiliar dele na forma do presente. Eu vou correr para o outro lado do quadro enquanto o Thiago me alcança e vou preparando o quadro. Olha só, olha só. Então vamos lá. Olha isso aqui. Quando nós estudamos Simple Present, a gente estudou que somente no Simple Present existia uma tal de regra do S. É só lá mesmo. E essa regra do S era só para he, she, it. Lembra disso? Por exemplo, vamos pegar aqui um verbo que seja um exemplo para você lembrar, tá? Por exemplo, o verbo work. Ó, work. I work, you work, he, she, it works. Lembrou, né? Essa regra do S só existe no presente. Mas então, o que eu estou lhe dizendo? Eu estou lhe dizendo, fica paradão aí, Tiagão. Eu estou lhe dizendo que este cara, esse tempo verbal, utiliza como verbo auxiliar o verbo have. E uma das razões pelas quais ele tem present no nome, embora ele indique o passado, é porque ele usa este auxiliar na forma do presente. Então eu vou pegar este auxiliar aqui, ó, e eu vou jogar ele aqui dentro. Eu vou jogar ele aqui dentro para ver o que acontece. Vamos lá? I have, you have, he, she, it. Então, na verdade mesmo, esse cara não tem só um auxiliar, ele tem dois, o have ou o has, porém o has será usado para he, she, it. Opa, agora vamos lá, Tiagão, vamos lá para a nossa fórmula. Então aqui eu vou ter dois auxiliares, ó. Eu vou ter dois auxiliares que irão influenciar o verbo que vem depois. Eu disse que irão influenciar o verbo. Como assim? Ó. Olha bem como é que eu vou fazer esse balãozinho aqui, ó, ó. Deixei uma barriguinha pra gente completar aqui, percebeu? Então tá bom. Bom, feito isso, tá quase pronta a estrutura desse cara aqui, ó. Agora vamos lá, vamos entender outras coisas aqui. Tranquilo, né? Porque se você parar pra pensar, eu falei muito até agora na aula, mas eu disse muito pouco. Eu falei muito, mas eu disse pouco. Tô te falando de um tempo verbal que não pode ser traduzido do português, não existe no português.
tá? Ele não existe. Ele tem como auxiliar o verbo have ou has, que vai empurrar esse verbo para uma outra forma, e ele é um tipo de tempo verbal que se refere ao passado. Acabou, foi só isso que eu disse. Agora vamos lá. Quando nós estudamos passado, simple past, a gente estudou que os verbos no passado são divididos em regulares, lembra disso? E irregulares. Ah, sim, eu lembro. Então vamos lembrar aqui de uma coisa, tá? Ó, o verbo work. Verbos regulares são aqueles que para ir para o passado eu acrescento ed. Lembrou? Lembrou? Vem comigo, vem comigo. Verbos regulares são aqueles que eu acrescento ed para ir ao passado. E os verbos irregulares, ó, os verbos irregulares, por exemplo, o verbo go, é aquele verbo que para ir para o passado eu tenho que lembrar qual é o passado dele. São aqueles que não têm ed, né? Por exemplo, o verbo ver, see, ó, como é que ele fica no passado? Só. Tudo bem, basta, esses caras bastam. Agora, o que é que acontece com aquele auxiliar lá? O auxiliar have ou has, aliás, isso vale para todos os tempos verbais chamados de perfect. Todos os tempos verbais chamados de perfect, eles não vão usar o verbo assim, ó, no passado. Eles vão usar o verbo numa forma que é como se fosse mais um passado, que a gente chama tecnicamente de passado particípio. Ou em inglês, past participle. Quem é o past participle? O past participle é quando você faz uma transformação no verbo em que ele fica parecido no português com concluído. Ó, concluído. E é fácil de lembrar disso, por quê? Ué, porque rima com particípio. Passado particípio rima com concluído, quer fazer isso com o verbo. Então você pega o verbo e você fala feito, lido, estudado, morto, impresso, cortado, concluído, passado particípio. Para nossa sorte, todos os verbos terminados por ed, eles vão fazer passado igual o passado particípio. Então aqui, ó, quando eu quero jogar o verbo trabalhar para o passado particípio, que rima com concluído, para dizer trabalhado, ele fica igual. Ufa, um problema a menos. É assim com todos os verbos regulares? Sim, todos os verbos regulares, ao irem para o passado particípio, ficam assim. Já os irregulares, né? Ô, chatice, mas fazer o quê? Não fui eu que inventei isso, mas já é mais fácil que o português ainda assim, tá? Olha só, os irregulares eu tenho que lembrar qual é a forma deles do passado particípio. Go, went, gone. See, saw, seen. E isso aqui tudo é como se fosse a tradução de trabalhado, ido, visto, porque vieram do verbo trabalhar, ir e ver. Tudo bem. Agora, se você parar para olhar aqui comigo de maneira visual mesmo, a gente não tem 3 colunas de verbos aqui, ó. Visualmente falando, eu tenho uma primeira coluna de verbos, não importa se é regular ou irregular, mas uma primeira coluna de verbos, uma primeira coluna, ó, forma de verbos no presente. Daí eu tenho uma segunda coluna de verbos aqui, ó, que estão no passado. É a segunda forma. Daí eu tenho uma terceira forma dos verbos, ó, essa é a terceira, que é popularmente chamada de terceira forma, mas é tecnicamente chamada de passado particípio. Sacou? Primeira, segunda e terceira forma. A terceira é, na verdade, um nome popular para dizer um verbo no passado particípio. Vem comigo. Todos os tempos verbais chamados de perfect vão ter aqui o verbo principal na terceira forma, ou seja, no passado particípio. Todos os tempos verbais chamados de perfect. Mas você também pode decorar o seguinte, que o have e o has, quando eles são auxiliares, eles empurram o verbo para esse passado particípio. E aí nasce uma estrutura que tem aqui, ó, 2 verbos, 1, 2... E você já está cansado de saber que toda estrutura verbal formada por 2 ou mais verbos, só mexo no primeiro para fazer negativa e pergunta. Mas por que eu só mexo no primeiro? Porque afinal de contas esses são os auxiliares. É o auxiliar que vai para a negativa para ajudar o verbo a ir para a negativa, é ele que passa para frente para fazer pergunta. Portanto, agora a gente já pode fazer um exemplo aqui. Um exemplo usando essa estrutura. Como é que eu posso usar essa estrutura para dizer eu vi um acidente? A gente colocou aqui do ladinho o verbo ver. Então vamos ver como é que fica aqui, ó. Eu, pronome eu, I. Quem combina com I? Have ou has? Opa, a gente viu ali que o has é só usado para he, she, it. Então fica I have. I have.
Beleza. I have o quê? Ó, verbo na terceira forma, verbo ver. I have seen an accident. Pronto. Nasceu aqui a minha frase, que a primeira ressalva que eu tenho que fazer para você é o seguinte: resista ao que você está vendo ali. Resista à tentação de traduzir ao pé da letra. Porque tem aqueles caras com aquela mania, né? O cara fala, mas tio Rê, por que eu não posso traduzir ao pé da letra? Olha aqui, o verbo ver, você acabou de falar que é passado particípio. Passado particípio rima com concluído. Então, visto. Por que eu não posso traduzir eu tenho visto? Pois é, cai como uma luva e está errado. Cai como uma luva e está errado. A tradução é eu vi. O que provavelmente faz surgir na tua cabeça uma outra pergunta que é: se isso aqui é eu vi, qual a diferença entre usar o verbo no passado para dizer I saw, eu vi? Ahá! Aí você chegou na questão que o teu examinador vai querer que você saiba a diferença. É essa diferença que o examinador quer te cobrar na forma de interpretação. Mas você precisa ter a fundamentação gramatical para poder responder uma pergunta desse tipo interpretativa. E ainda tem gente que diz que interpretação é uma coisa e gramática é outra, né? Mas eu vou te deixar muito craque nesse troço aqui. Então, primeiro, vamos dar conta da estrutura. Primeiro ponto, olha aqui, ó, an accident. An accident significa um acidente. Não faz sentido você dizer eu tenho visto um acidente. Tradução dessa frase, eu vi um acidente. Reforçando o pedido no começo da aula para você não traduzir ao pé da letra. Agora vamos nos focar primeiro na estrutura, depois a gente vê significado? Vamos ver? Então o que a gente tem aqui, ó? Uma estrutura verbal formada por dois verbos. 1, 2. Ué, então quando eu quero fazer negativa, eu só mexo no primeiro. Negativa vai ficar o quê? I haven't, ó, seen an accident. Pronto! Só mexo no auxiliar. Agora o have pôde fazer isso porque agora ele é auxiliar. Então cuidado, ele só pode ir para negativa quando ele já está influenciando, ajudando outro verbo, portanto ele faz papel de auxiliar. E quando eu quero fazer pergunta, ué, eles passam para frente. Quando eu quero perguntar, você viu um acidente? Vamos fazer então aqui uma pergunta com you, ó, vai ficar, have you seen an accident? E aqui é tudo tradução de passado normal, não traduz ao pé da letra. Tudo bem? Estruturalmente, esse cara funciona assim. Se você trocasse o sujeito por she, ficaria she has seen an accident. Na negativa ficaria she hasn't seen an accident. E na pergunta o has passaria para frente do she, por exemplo, e ficaria has, né, aqui, has she seen an accident? Ou seja, né, a diferença entre o have e o has é justamente o uso do sujeito. Tranquilo. Mas agora vem essas perguntas que não querem calar. A primeira pergunta que não quer calar é, então tá, se a tradução disso é eu vi um acidente, qual a diferença entre usar present perfect para dizer que eu vi um acidente ou usar o cara que a gente já estudou, o simple past? Essa é uma boa pergunta, vou te mostrar isso. E a outra pergunta que deve estar pairando na sua cabeça, pode ser que esteja, é assim, ó, peraí. Se eu não posso traduzir isso aqui ao pé da letra, embora o verbo na terceira forma seja passado particípio, que rima com concluído, mas eu não posso traduzir essa fórmula como sendo algo que eu tenho feito, como é que eu digo que eu tenho feito algo em inglês também? Essa é uma pergunta muito boa e será respondida em tempo hábil. Agora vamos lá, olha só. Então vem pra cá comigo, porque agora vai ser super sensacional, tá? Agora vai ser muito, muito, muito sensacional. Eu vou começar a fazer você entender a segunda razão pela qual esse cara tem present no nome, embora ele indique o passado. Olha aqui. A primeira razão pela qual ele tem present no nome, embora ele indique o passado, é porque ele usa o auxiliar na forma do presente. Tá, mas e a segunda razão? Essa é a mais importante, que tem a ver com a mensagem dele, tá? Qual é a segunda razão? Me acha aqui, Tiagão? Qual é a segunda razão? Bem, deixa eu usar meus poderes. Beleza. Qual é a segunda razão pela qual esse cara tem present no nome, embora ele indique o passado?
E a segunda razão é a que a gente vai ver agora. Só para você entender nas suas anotações o que eu vou fazer. Eu vou construir uma tabela aqui no quadro, tá? Então vai ter uma coluna e outra coluna. São só 2 itens cada um, mas é uma tabela bastante simples que desmistifica de uma vez esse cara aqui, ó, que às vezes é uma pedra no sapato de quem quer falar inglês fluente, por exemplo. Ah, eu não sei usar o present perfect. Então a gente vai eliminar isso hoje, tudo bem? Então só para você entender, tudo que eu fizer numa linha aqui, você faz na mesma linha do outro lado, vai ser simplesmente aqui, ó, uma tabelinha com 2 coluninhas, dá para fazer com o caderno de pé, não precisa deitar o caderno, tá bom? Porque vai sobrar espaço. Então vamos lá, vem comigo, que agora a gente chegou na parte mais importante. Esse tema de Present Perfect, queridos, eu vou usar 2 aulas para ele, tá? Então tem essa aula introdutória e tem a próxima. Mas, de fato, essa introdutória é a mais importante, porque é aqui que agora você vai entender o conceito. É aqui e agora que eu vou precisar de você para que você aceite o que eu vou te dizer. É aqui que chegou aquela parte do aceita o que eu vou te dizer. Esse é um tempo verbal que não existe no português, portanto, tu precisa aceitar o que eu vou te dizer. Bom, de um lado, Simple Past, que a gente já estudou. Do outro, na mesma linha, imagine aqui, ó, né? Imagine que essa linha do meu quadro aqui está dividindo a coluna, tá? Essa linha do quadro, não vou nem precisar escrever. E aí a gente tem a outra coluna aqui, ó. Tá bom. O que é que a gente já sabe do Simple Past? A gente já sabe que ele indica ações completas no passado. Isso a gente já sabe. E a gente já sabe que ele também, deixa aqui 2 linhas, a gente já sabe que ele não... Deixa eu ver se vai dar para escrever aqui. A gente já sabe que ele não possui relação com o presente, tá bom? Já sabemos disso. Então vamos pegar um primeiro exemplo aqui bastante simples. Quando eu digo, eu estudo inglês há 2 anos. Sei lá, imagina uma frase dessas, tá? Ó, I study English. Passado, né? I studied, estamos falando de passado. Ó, mas credo que a letra não tá saindo. Ó, English com letra maiúscula, tá? For 2 years. Pois bem, como é que eu sei que essa frase está no passado? Vamos começar aqui a entender isso. Primeira coisa que eu quero que você faça, o primeiro ponto de partida para compararmos esses 2 tempos verbais é o seguinte. Vai no nome da criança. O conceito deles está explícito no nome. Passado, acabou, morreu, ficou para trás. Present perfect, vai ter que ter alguma coisa a ver com o presente. Por mais subjetivo, sutil ou chunchado que seja. Então vamos lá. Eu sei que essa frase está no passado porque eu estou usando um verbo sozinho no passado. I studied English for 2 years. Opa, que ótimo. Então o que é que isso quer dizer? Você lembra que uma ação completa no passado indica uma ação que começou e terminou. Então, quando eu uso o Simple Past para dizer que eu estudei inglês por 2 anos, qual é a interpretação que o teu examinador quer que você tenha a partir dessa frase? Tem Simple Past. Simple Past, tá no nome dele, passado. Passado acabou, morreu. Então, quando eu uso o Simple Past para dizer que eu estudei inglês por 2 anos, significa que eu estudei inglês por 2 anos e parei. Esta frase tem como interpretação o quê? Não estudo mais. E você entende que ele não precisa dar uma outra frase dizendo isso? Ele não precisa colocar uma outra frase no texto dizendo eu não estudo mais. I don't study anymore. Não! O simples fato dele usar o Simple Past é você que tem que deduzir que essa ação acabou e pronto, entender, fazer essa interpretação. O cara não estuda mais. Legal, né? Pô, muito legal isso. Agora, como é que eu vou transcrever essa frase no Present Perfect? Esse exemplo de preto aqui, ó. Bom, eu sei que o I combina com o have, tá? Então vou pôr aqui, ó. I have. E aí, para nossa sorte, o verbo estudar ele é regular, ele continua com ed, então o resto da frase fica igual. I have studied English for 2 years. Legal? Tranquilaço? Tranquilo? Então tá bom. Agora vamos lá. Tá na cara que se o Simple Past indica ações completas no passado, ações que começaram e terminaram, olha o conceito desse cara aqui, ó. O Present Perfect indica que as ações continuam no presente. E eu pus esse continuam no presente entre aspas para você não confundir com Present Continuous, né?
Quando eu digo que as ações continuam, não significa que elas estão acontecendo agora, hein? Não vai me confundir com present continuous que a gente já estudou, que é quando eu digo estou falando com você, I am talking to you, tá? Não. Então veja, agora eu já reconheço a estrutura. Agora eu já sei que quando eu tenho have seguido de um verbo na terceira forma, isso aqui é present perfect. Mas qual é a mensagem por trás dessa frase? Quando eu uso o present perfect para dizer I have studied English for 2 years, significa que eu comecei a estudar 2 anos atrás e eu ainda estudo. Essa é a interpretação que ele quer aqui de você. Eu ainda estudo o inglês, tá? Aqui inglês, né? Não sei se eu falei francês, mas vamos lá. É isso. Então essa frase equivale ao que a gente diria no português. Eu estudo inglês há 2 anos, indicando que eu comecei há 2 anos atrás, portanto passado, mas eu continuo fazendo. Aliás, isso é muito interessante, porque quando eu uso o present perfect, você sabe quando a ação aconteceu aqui, né? Porque veja, ó, eu estudo há 2 anos e a ação continua, significa que necessariamente você começou há 2 anos atrás. Mas aqui não. Olha outra questão interpretativa importante. Quando você diz, eu estudei inglês por 2 anos usando o simple past, significa que eu estudei e não estudo mais. E tem uma outra interpretação. Nessa frase, não dá para saber quando. Porque ela só está dizendo que você estudou por 2 anos e parou. Mas ela não indica se foi dos 10 aos 12 anos de idade, se foi dos 21 aos 23, se foi dos 25 aos 27. Ela só está dizendo que você estudou por 2 anos e parou em algum momento do seu passado. Tá entendendo quanta interpretação que envolve isso? E eu sei que você não vai esquecer, porque está no nome deles. Pô, passado, acabou, morreu. Present perfect. Alguma relação com o presente tem que ter, que nesse primeiro caso é uma relação de continuidade. A diferença mais importante vem agora. Vem agora. É daqui que vai nascer as perguntas que vão nascer as perguntas da sua prova. O simple past não possui relação com o presente, tudo bem? Então quando eu digo I broke my arm, ó, eu quebrei meu braço, tá? I broke my arm. Eu sei que essa frase está no passado, porque broke é o passado de break, verbo sozinho no passado, caracteriza simple past. Mas qual é a interpretação por trás disso? A interpretação por trás disso significa que eu quebrei, tratei, curei, e não há nada dessa fratura do meu passado agora no meu braço, no presente. Imagina que a gente está lá numa chácara, fazendo um churras, todo mundo junto, beleza e tal, e a gente terminou de jogar, sei lá, futebol, vôlei, uma chácara fantástica, com vários esportes, enfim, e a gente senta numa roda para trocar papo, para bater papo e tal. E aí a gente começa a contar causo, né? Porque botou gente junto, elas começam a contar causo. E aí você fala assim, poxa, uma vez eu quebrei meu braço. Eu falo, deixa eu ver como é que foi aí e tal. Você fala, não tem marca. Pois é. Por quê? Porque você quebrou, tratou, curou e não há nada no seu braço que faça alguém perceber que um dia você quebrou. Eu tenho uma ex-aluna minha que recentemente ela teve uma queda e ela quebrou e ela teve que fazer uma cirurgia porque ela quebrou o cotovelo. Então, além da fratura, agora ela tem uma cicatriz. Fruto do quê? Da fratura dela. Ela não cortou, ela quebrou, mas ela ganhou uma cicatriz que é uma coisa permanente. Quando eu uso o simple past para dizer que eu quebrei meu braço, como ele não possui relação com o presente, e você vai lembrar disso fácil, porque está no nome dele, né? Pô, passado, acabou. Significa que você quebrou, tratou, curou, e não há nada deste evento passado presente hoje. Não tem relação com o presente. Entendeu? Portanto, a interpretação aqui é, não fiquei com cicatriz. Não fiquei com cicatriz. O braço está, ó a interpretação, ó, o braço está perfeito. Não perfeito no sentido estético, porque isso não existe braço mais ou menos bonito, mas existe o quê? Braço sem sequelas, sem sequelas. Agora, vamos para cá, que agora o bicho pega, é isso que eu quero que você aceite. Não é porque eu escrevi aqui que esse cara não possui relação com o presente, que aqui eu vou pôr, possui relação com o presente. Tá na cara, né, meu irmão, que ele possui relação com o presente, tá no nome dele. Aqui o conceito é um pouco mais aprimorado. Esse cara possui, olha que importante isso, vou escrever grandão porque é importante demais. Ele possui consequência ou resultado no presente, tá bom? É isso que esse cara indica.
Ele possui consequência ou resultado no presente. Então, o Present Perfect trabalha com o CCR, né? CCR, continuidade, consequência ou resultado no presente. Em outras palavras, está no nome dele, você não vai esquecer. Ele vai ter que ter alguma coisa a ver com o presente. Ele tem que ter alguma relação com o presente. Então, se eu pegar esta frase e transportar para cá, eu quebrei meu braço, eu vou dizer I have, e o verbo break, que no passado é broke, aqui fica broken. I have broken my arm. Que significa o quê? Eu quebrei. Eu quebrei. Eu tenho quebrado o meu braço. Eu falei para não traduzir ao pé da letra. E não me parece muito gostoso você ficar dizendo, eu tenho... O que você tem feito, meu irmão? Eu tenho quebrado o meu braço. Eu quebrei. Eu quebrei. O que é que muda na interpretação? Bom, você já reconhece esse tempo verbal aqui, e eu vou terminar agora a aula falando disso, mas na aula que vem eu retomo a mesma tabela com outros exemplos para você. A mesma tabelinha, vou deixar aqui, tá? Olha só. Tradução daquela, eu quebrei meu braço. Tradução dessa, eu quebrei. Mas o que muda na interpretação? Lembra daquela história do eu vi um acidente? O que muda na interpretação? É o seguinte. Quando eu uso o Present Perfect para dizer eu quebrei meu braço, a gente pode ter a seguinte situação. Vamos pensar no nosso churrasco de novo. A gente está lá no churras, beleza, estamos começando a fazer lá, a galera está começando a se divertir e tal, e você chega um pouquinho atrasado. Você chega um pouquinho atrasado, e eu olho para você, você está com um gesso no braço e tal, e eu falo assim, caraca, o que aconteceu? Veja, você concorda que quando você tem um gesso no braço, pode ter sido uma cirurgia que você fez? Pode ter sido uma cirurgia? Pode ter sido uma torção? Você teve que fazer uma imobilização? Pode ter sido um rompimento de ligamento? Pode ter sido uma série de coisas. Não necessariamente você só usa gesso quando você quebrou o braço. Mas eu não sei o que aconteceu. Então veja, a primeira coisa que pode ser é a seguinte, vamos pensar agora aqui comigo. Aqui está o osso do seu braço. Está aqui o osso. Quebrou. Quanto tempo você vai ficar de gesso? Você vai ficar pelo menos um mês. Uma fratura simples é pelo menos um mês, porque leva em torno de 3 semanas para 4 para o teu osso calcificar. Concorda comigo? E se você quebrou o braço na semana passada? Você quebrou na semana passada, foi para o hospital, pôs o gesso. Mas se leva 4 semanas para calcificar e você quebrou na semana passada, concorda que se depois de uma semana, mesmo com o gesso, eu colocar o teu braço no raio-x, a fratura não está lá ainda? É essa situação possível. Então você chega lá no churras e eu falo, meu Deus, o que aconteceu, cara? Tu rompeu algum ligamento? Você fez uma cirurgia? Você tá lá com o braço engessado? Você fala, não, é que eu quebrei o braço. Uma interpretação possível dessa frase é, eu quebrei o braço e ele continua quebrado. Foi uma semana atrás. Então, interpretações possíveis. Uma interpretação possível é, o braço ainda está quebrado. E como resultado disso, ou consequência, outra interpretação, estou com o gesso. É isso. Mas por que eu digo que essa é uma interpretação possível? Porque podemos ter uma situação completamente diferente. Olha como esse cara funciona e olha como não existe essa história de ou um ou outro. Existe assim, o que é que tu quer enfatizar? Então vamos lá. Estamos no churras, beleza. Nós vamos lá, começamos, já jogamos, já brincamos e tal, sentamos na nossa roda para bater papo de novo e contar causa. E do nada eu olho pro lado assim, e vejo uma cicatriz no teu braço. Eu vejo uma cicatriz. Eu falo, caraca, mano, como é que você cortou isso aí? Eu sou de uma geração que a gente acha o máximo ter cicatriz, tá? Porque mostra, cara, Por que a gente acha o máximo, né? Porque hoje em dia a galera é só daqui, né? Criança só se diverte aqui, né? Pô, cara, a gente saía, a gente brincava, a gente caía, a gente ralava, a gente tem história pra contar. E cicatrizes são histórias, certo? Então o que acontece? Aí eu olho no teu braço, vejo uma cicatriz, eu mesmo tenho uma na perna. Aliás, eu tenho nas duas pernas. Eu atravessei uma porta de vidro quando eu era criança. Então eu tenho uma bem bonitona que eu levei 89 pontos. Porra, cortaram tua perna fora? Não, tá? Tenho na cabeça, nas costas, mano, show de bola. E aí o que acontece? Eu vejo uma cicatriz sua lá. Eu olho ali naquela rodinha e falo, caraca, meu irmão, como é que tu cortou? E você fala assim pra mim, eu não cortei. É que eu quebrei o braço quando eu era criança, só que foi uma fratura exposta e o osso saiu por ali e rasgou a pele. Gostoso, né? A questão não é essa. A questão é que olha o que você está me dizendo. Você quebrou, tratou, curou.
Mas mesmo que isso tenha acontecido há 20 anos atrás, você concorda que a cicatriz é um elo de permanência entre o ocorrido e o presente? Relação com o presente. Você concorda que a cicatriz é um resultado ou consequência do ocorrido no presente? Relação com o presente. Então, uma outra interpretação possível para essa frase é você dizer assim, ó, fiquei com uma cicatriz. Ah, então, tio Rei, o que esse cara indica, afinal de contas? Porque cada hora é uma interpretação. Aí é que tá. Depende do que você quer enfatizar. Mas ele sempre vai indicar algum tipo de passado que possui ou continuidade, ou consequência, ou resultado no presente. Aí vai de você querer enfatizar essa consequência ou resultado no presente. É isso. Então, quer dizer que toda vez que eu me cortei, se eu quiser dizer que eu me cortei e eu tenho uma cicatriz, eu vou ter que usar o present perfect? Sim. Sim, porque a cicatriz é um resultado do ocorrido lá atrás, hoje no presente. Eu arrebentei a minha perna, eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu acho. Tá? Porque eu lembro que eu desmaiei pela hemorragia. Então, eu lembro, né? Como é que você lembra se você desmaiou? É porque eu apaguei, né? Então eu lembro de não lembrar. Eu lembro que eu sabia até uma parte da história e depois, pum, apagou. E aí o que acontece? Mas eu tenho a cicatriz até hoje, cara. Eu tô com 45 anos. Eu tinha 8, mas a cicatriz ela é um elo permanente entre o ocorrido no meu passado e o presente. Então, toda vez que eu tiver que contar essa história, que eu atravessei uma porta de vidro e arrebentei com a minha perna, eu vou ter que usar o present perfect. Pô, mas já passou tanto tempo, a ação é completa, não importa se a ação é completa ou não. Se ela tiver resultado ou consequência no presente, e a cicatriz é esse resultado do ocorrido no presente, justifica o uso desse cara. É isso. A gente vai falar dele de novo na nossa próxima aula. Eu começo a aula que vem só revisando esses conceitozinhos aqui, mas não é difícil de lembrar, porque basta você se ligar que tá no nome deles. Opa, aqui ó, tá no nome deles aqui, tá certo? E aí a gente retoma com os casos especiais na nossa próxima aula. Até daqui a pouquinho.